Isaías, capítulo 53, e os versículos 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, nestes versículos que são bastante conhecidos da palavra do Senhor, que são muito bonitos, nós vemos Isaías, que escreveu este livro, que foi o autor deste livro, destinado para o povo de Deus, escrito na data de 741 a.C., né? Neste livro, ele vai ter um contexto e um propósito, né? Vai mostrar o cântico do servo sofredor. Também ele vai narrar, né, neste livro, a tensão política e militar que Israel vivia naquele período em que foi escrito este livro. E quando nós lemos esses versículos que são muito fortes, são muito bonitos da palavra do Senhor, nós temos uma interpretação, uma compreensão, né, de que por causa dos nossos pecados, pelos nossos erros, por causa de nós, Jesus padeceu na cruz para salvar o mais vil pecador. Foi pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelos nossos deméritos que o Senhor morreu na cruz do Calvário. Morreu para quê? Por quê? Para nos salvar. Para nos salvar de quê? Da condenação eterna, da morte eterna. E por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro e nos ama de forma incondicional, sem merecermos, por graça, por amor, por misericórdia e por bondade. Nós somos pecadores, falhos, cheios de erros e de defeitos, mas mesmo assim o Senhor, o nosso Deus, enviou o seu único Filho para morrer por nós na cruz. E o Senhor Jesus, Ele padeceu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados. Nós também entendemos que pelo sofrimento de Cristo, houve a garantia da salvação para a humanidade. Cristo padeceu, morreu em nosso lugar, sofreu, foi cuspido, foi humilhado, foi maltratado. Muitos não deram crédito à sua pregação. Ele fez milagres, fez maravilhas, fez prodígios enquanto estava aqui na terra e continua fazendo. E da mesma forma como muitos não acreditaram, quando viram Ele face a face, muitos hoje ainda não acreditam, infelizmente, e não reconhecem o sofrimento que Jesus passou, o que Jesus fez por nós. E precisamos reconhecer o que Jesus fez em nosso lugar. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, como diz a palavra do Senhor. Por causa do amor de Cristo, nós somos salvos. Louvado seja Deus na pessoa bendita de Jesus, pelo seu amor. Quando nós reconhecemos o que Ele fez na cruz, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, deixamos Ele ser o Senhor e Salvador das nossas vidas, tomar as rédeas, o controle e a direção da nossa vida. Também nós interpretamos, entendemos que Jesus morreu em nosso lugar e Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, as nossas dores, os nossos pecados. Éramos nós para estar ali naquela cruz. Era para mim, né, eu, você, estarmos ali na cruz. Mas Jesus preferiu que Ele estivesse lá, porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou primeiro, como já falei. E Ele nos ama incondicionalmente, sem colocar barreiras, sem colocar delimitações, sem pedir algo em troca, né? Também podemos interpretar com a leitura desses versículos que Cristo pagou a nossa dívida diante de Deus, que não merecemos, mas Ele nos ama. Havia uma grande dívida a ser paga e Cristo pagou por nós na cruz, com o seu sangue, com o sangue de um justo, de um inocente, aquele que não fez nada de errado, que não pecou, que não errou, que não falhou em nenhum momento, mas que Ele pagou em nosso lugar. Da mesma forma, quando chega o final do mês, chegam as dívidas, as contas para pagarem. E às vezes acontece de não termos o dinheiro
Infelizmente existem pessoas que passam por isso, não tem o dinheiro para pagar a conta. Imagine só você em uma situação como essa, por exemplo, não ter o dinheiro para pagar a sua conta de luz ou de água ou a feira, e chega alguém e paga isso por você. A dívida era sua, a conta era sua, estava no seu nome, mas alguém de bom grado e de boa vontade paga a sua conta, a sua dívida por amor e por misericórdia. Da mesma forma foi Cristo. Ele pagou os nossos pecados, pelos nossos pecados Ele pagou. Ele morreu e padeceu na cruz, sem sequer merecermos nada disso. Isso prova o seu amor para conosco, isso prova a sua misericórdia, a sua graça e a sua bondade para com nós, seres humanos tão falhos e tão cheios de pecado. E nós podemos correlacionar esse versículo lido, esses 2 versículos, com João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem como a Romanos 5 e 8, que diz que Deus provou o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados e para a aplicação prática e pessoal das nossas vidas. Será que nós temos reconhecido o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz? Será que nós temos reconhecido o amor de Deus para conosco, a sua graça, a sua misericórdia e a sua bondade? Será que nós temos nos entregado inteiramente a Ele, a nossa vida, o nosso coração e todo o nosso ser? Que possamos refletir sobre isso. Que Deus abençoe você.